O IBESP trimestralmente realiza a pesquisa de avaliação do governo federal. E agora, no mês de dezembro, nós realizamos essa pesquisa. Eu vou mostrar esses dados para você agora, num vídeo bem rápido. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP. Hoje, num dia de pesquisa, tenho que falar aqui da minha sala. Vou gravar um vídeo rápido para falar da última pesquisa de avaliação de governo do ano de 2025. Trimestralmente nós realizamos essa pesquisa. Agora a gente fez essa pesquisa dos dias 2 a 5 de dezembro. Ouvimos exatamente 1000 pessoas. Não está fácil fazer pesquisa nesses últimos tempos. Parece que o pessoal anda meio cansado já, O final de ano é sempre complicado. E eu vou trazer aqui alguns dados interessantes sobre essa pesquisa de dezembro. Tá? Como é que está na avaliação? Na página 4, eu sempre falo que nós temos ali 4 informações. Na página 4 eu vou pedir para subir essa página, eu vou falar um pouquinho sobre ela. A gente tem ali primeiro, no lado esquerdo, a pesquisa ali por conceito. Tá? Você pode fazer avaliação de governo por conceito ou por notas. Quando a gente faz pesquisa municipal, a gente sempre faz esses dois dados porque os dados por números, por notas, a gente usa para fazer um sistema IBEM. Se você não conhece o sistema IBEM, quer ver funcionar, entra no nosso canal de Telegram, é um vídeo que está postado lá, eu mostro como funciona. Se você é gestor público municipal, trabalha na gestão pública, é interessante você ver esse dado que posso falar com tranquilidade. Prefeitos que têm uma alta avaliação de governo, que trabalham com o IBESP, eles usam muito o IBEM para a sua gestão. Tá? Mas esse dado aqui é por conceito, de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, que a gente pode ver que hoje o governo Lula tem 19,5 de ótimo, 15,2 de bom, tem 17,1 de regular, 5,7 de ruim, 40% redondo ali de péssimo e 2,6 de não sabe ou não quis responder. Aqui tem um detalhe importante, diferente de muitas cidades, essa semana a gente está entregando as últimas pesquisas municipais, a gente está correndo para a pesquisa de um ano. Se você também é gestor público, você tem que realizar pesquisas periodicamente, E agora a gente está atendendo os prefeitos, finalizando aquela pesquisa de um ano de mandato para entender como foi o primeiro ano de governo municipal, para começar a fazer o planejamento do segundo ano, 2026, que vai ser um ano eleitoral, ele precisa ter informação na mão. E é interessante que boa parte das prefeituras que nós estamos avaliando, o regular dá sempre muito alto. Quando você olha esse dado aqui, você percebe que o regular do governo Lula é um regular bem baixo, As pessoas estão ficando bem nas pontas, assim, Por isso que eu peço para você prestar atenção no gráfico ao lado de barras, onde a gente mostra a aprovação de 34,6. O que vem ser a aprovação? A soma de ótimo com bom, E aí a gente tem 34,6 e a gente tem de reprovação 45,8. E o que vem ser a reprovação? A soma de ruim com péssimo. E ali em cima a gente tem, acima da barra de aprovação, a gente tem 6,6%. O que seria esse 6,6%? Seria a tendência de aprovação do regular. A gente, depois que a pessoa se posiciona como regular, nós fazemos algumas perguntas para entender quantos por cento desse regular tem tendência a se somar com a aprovação. E a gente vê que 6,6. Se a gente somar 34,6 com 6,6, a gente está chegando em 41,2. Isso daria hoje ao presidente Lula uma taxa de sucesso em torno de 39% de vencer a eleição. Tá? Aí você fala, da onde você tirou esse dado, Marcelo? É o seguinte, toda a eleição a gente faz essa conta, a gente vai entender, olha, esse governo ganhou, ele tinha X% de aprovação e tinha X% da tendência de regular ali, que somando davam tanto, e ele teve vitória. E a gente vai fazendo essa conta e depois a gente tem uma grande tabela que a gente não publica essa tabela, mas a gente tem, porque esse é um histórico nosso, que é de muitas eleições, que a gente todo ano vem medindo. E aí a gente vê, olha, o governo que está com essa aprovação, cuidado, você está chegando num limite ali. Então hoje a vitória ali de em torno de 39% de chance de vencer a eleição é uma tendência baixa. Por que eu digo que é baixa? Porque o governo ele tem a máquina na mão, tem o marketing na mão, ele tem entrega, então ele teria que ter ali uma estrutura muito melhor. Quando você pega na primeira eleição de Lula, aí quando em 2002 ele foi eleito, e depois você pega as aprovações, que tinha uma aprovação sempre muito alta, já deixa muito claro que é difícil a oposição ganhar. Nesse caso hoje fica muito claro que existe uma
uma grande chance da oposição vencer a próxima eleição. A gente está agora no ano eleitoral. Aí, poxa, mas o ano eleitoral, muita coisa pode acontecer, sim, muita coisa pode acontecer a favor e contra, né? Então isso aqui é um dado que eu digo que é um dado que não é nada favorável ao presidente Lula. Acima ali a gente tem um gráfico de pizza, que é o nosso NPS. O que é a ferramenta NPS? A NPS é uma ferramenta que foi criada pela Universidade de Harvard por dois especialistas para entender a lealdade do consumidor em relação a uma marca. Aqui a gente adaptou o NPS para entender qual é a lealdade dos eleitores em relação ao político. Tá? Então embaixo eu estou avaliando o governo, acima eu estou vendo a questão política, né? E o que a gente tem, né? 56% tem tendência a falar mal do governo Lula, 23,2% tem tendência a falar bem e 20,7% tem tendência a ficar neutra. Tá? Então aqui primeiro ponto que é importante prestar atenção, quando você vai numa reunião e vê muita gente, de 10 pessoas, 6 falando mal do governo Lula, cuidado, porque enquanto 56,2% tem tendência a falar mal, 45,8% na verdade reprovam. E ao mesmo tempo, quando você vê ali pouca gente falando bem, numa reunião com 100 pessoas, 23,2 pessoas, claro que não tem essa divisão, né? 23 pessoas estão falando bem, mas cuidado também que não é só aquilo que está aprovando o governo, mas na verdade 34,6, tá? Então é importante você ter esse dado para, às vezes tem um governo que é muito bem falado e as pessoas acham que está tudo bem. Eu cito, por exemplo, o governo de São Paulo aqui. A gente não realiza pesquisa para o governador Tarcísio, né? Mas em toda cidade que a gente avalia o governo, sempre a gente avalia o governo federal, que é para o prefeito ter noção, e a gente também avalia o governo municipal. O que a gente tem em todas as cidades que a gente trabalhou nesse ano de 2025, que a gente fez pesquisa, em todas elas, o governo Tarcísio é um governo que tem uma aprovação que não é tão alta, um regular muito alto, e uma reprovação que também não é tão alta. Então percebe que é um governo muito regular, tá? E é engraçado que quando você conversa com pessoas assim, que tem uma formação mais alta, as pessoas automaticamente elogiam o governo Tarcísio. Não, é um governo muito bom. E aí você fala, poxa, eu sempre falo a mesma coisa, você tem essa imagem, talvez pela mídia, talvez pelo que você lê, mas não é o que a população acha, né? Então a gente percebe, por exemplo, muitas prefeituras preocupadas e a população muito revoltada. Primeiro, após a privatização da Sabesp, existe uma revolta muito grande da população. Eu não preciso citar as cidades, mas um problema que vem aparecendo muito nas cidades do governo do estado de São Paulo é a questão de problemas com a empresa de água e esgoto. Isso nunca apareceu. Tá? Aparecia lá uma cidadezinha, aparecia uma reclamação de 1%, porque teve corte de água quando era Sabesp pública, né? Quando privatizou, não numa cidade, mas em 2 cidades, nessa semana mesmo, foi dado como o maior problema da cidade. E aí, detectando os problemas, depois conversando com os prefeitos. Né? Primeiro problema que os prefeitos citam, a empresa que comprou a Sabesp vai lá, destrói uma rua para passar o encanamento, depois não conserta, deixa aquela rua, não só a rua, mas várias ruas num estado calamitoso e as pessoas estão revoltadas. Esse é o primeiro problema. O segundo problema aí também não é um problema da empresa, a gente tem que pensar nisso, né? Mas o que acontece? A Sabesp hoje, privada, já avisa a casa, fala assim, tem esgoto na sua frente, você precisa ligar, a pessoa fala, não vou ligar porque eu não quero pagar. A empresa já começou a cobrar, fala assim, vou começar a cobrar porque a gente está te dando esse serviço, você precisa conectar. E aí tem muita gente que não quer pagar. Isso é o mal do brasileiro. O brasileiro é um povo egoísta. Talvez a gente tenha aí medalhas de ouro, a gente é pentacampeão no futebol e decacampeão no egoísmo, né? O brasileiro ele só quer benesses, né? E aí que a gente vê isso, né? Então muita gente reclamando disso, estão me cobrando a mais a conta. Na verdade não é bem isso, né? Então teve prefeito que colocou isso. E também cortes de água. Mas o principal problema realmente é o que estão fazendo nas ruas, os prefeitos estão revoltados. O segundo problema, só que as pessoas não estão conectando diretamente ainda ao governador. Se o governador tiver uma oposição ao governo dele, que seja mais inteligente, menos barulhenta, né, que seja mais inteligente e tenha pesquisa na mão, ele consegue montar aí
um material extenso para mostrar que, olha, algumas ações que o governador tomou está causando muito mais problema do que solução para a população. E o segundo problema é que as pessoas estão revoltadas, os prefeitos também, no estado de São Paulo, é a questão de pedágios, né? Então, a primeira, existia uma promessa, isso aqui eu sou de Santos, da região da metropolitana da Baixada Santista, né? Existia uma promessa de todo mundo que fosse ganhar a eleição em 2022, que era reduzir o pedágio da Imigrantes, da rodovia Imigrantes. Não foi o que aconteceu, aumentou, tá? Então o governador já tem aí, as pessoas perdeu muitos pontos com isso, principalmente na região metropolitana da Baixada Santista, que tem aí, creio que 1.300.000 e poucos, 1.400.000 eleitores, né? E ainda por cima está colocando pedágios, principalmente em regiões pobres, como no Vale do Ribeira, né? Que as pessoas é a região mais pobre do estado e está colocando pedágio, quer dizer, até para isso. E tem prefeitos que estão começando a pedir para a gente colocar na pesquisa para ver o quanto que isso está afetando a imagem do prefeito, porque a primeira coisa que vem na cabeça da população, que é totalmente desconectada, que o pedágio foi ideia do prefeito, né? O prefeito coloca pedágio, que o prefeito está ganhando muito dinheiro com o pedágio, essa é a ideia inicial, né? Que não é verdade. Na verdade, o que está acontecendo, os prefeitos estão fazendo isso. Isso é um outro problema, né? Porque o prefeito amanhã ou depois, ele pode... Eu não vou dizer para você porque eu já sei, na verdade, assim, tem prefeito que não vai fazer jogo duro, assim, vamos trabalhar firme pelo governador na próxima eleição, porque me parece que o governador está distante dos prefeitos, né, nessa situação, está colocando alguns problemas nas costas dos prefeitos, e os prefeitos estão assumindo a culpa de coisas que não são deles, por isso, que está atrapalhando a avaliação de governo dos prefeitos. Tanto esses problemas da Sabesp como os pedágios estão atrapalhando a avaliação dos prefeitos, a imagem dos prefeitos. Então, os prefeitos são políticos, eles não vão deixar quieto isso, né? Então, isso é um problema que o governador tem que prestar atenção. Quando a gente chega na página 5, a gente tem o nosso histórico aqui de pesquisas realizadas. Em nenhum momento, desde o início da nossa pesquisa, lá em 2023, das pesquisas trimestrais, em nenhum momento o governo Lula teve a aprovação, soma de ótimo e bom, acima da reprovação. Tá? Em nenhum momento. Então teve um crescimento alto ali em setembro, né? Teve um crescimento, chegou em 46,9%, agora caiu um pouquinho, 45,8%, e vem ficando estável em torno de 34%. Interessante isso, né? Se você ver nessa página 5, em junho deu 34,1%, em setembro 34,5% e dezembro 34,6%. E aí, vamos pensar, em 6 meses, o governo Lula não conseguiu fazer nada que fizesse com que as pessoas mudassem a opinião e melhorassem essa situação. Tá? Então, a gente percebe que o governo vem investindo muito em propaganda, muito em comunicação, vem fazendo muita ação aí de botijão de gás e não sei o que, mas não está conseguindo aumentar a sua aprovação. Então existe um problema de base, de imagem. Tá? Então é uma coisa que, como eu falei para vocês, essa aprovação, junto com a tendência de aprovação no regular, daria uma chance de vitória de 39%. O que pode acarretar isso, né? Eu estou aqui na última pesquisa do ano de avaliação de governo. Claro que nós vamos fazer pesquisas no ano que vem, públicas, né? Porque a gente eu fico até feliz que tem muita gente que procura a gente, poxa, não saiu a pesquisa ainda, tá? Muita gente quer, porque é um dado gratuito que a gente produz aqui, o marketing de conteúdo. O que acontece muitos prefeitos, muitos governadores e muitos presidentes, todos são políticos, e eles fazem uma análise ali. O quanto vai valer a pena o meu desgaste de sair com uma aprovação que eu corro muito risco de perder. Tá? O que eu estou dizendo agora que o presidente Lula não vá para a reeleição, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com menos de 40% de chance de ganhar uma eleição, com tudo que está sendo feito, com tudo que está acontecendo no Brasil, com o maior líder político de oposição preso, e mesmo assim não consegue descolar, não consegue melhorar, não consegue entregar, pode passar pela cabeça do presidente, se eu não me engano vai estar com 80 anos, ele pode pensar assim, olha, para que eu vou para esse desgaste? O próprio grupo político pode pensar, para que você vai para esse desgaste? E aí a gente tem um outro ponto, né, que
eu vou falar agora, mas quando eu apresentar a pesquisa de voto que a gente fez nesse mesmo estudo aqui, é como a gente divide semanalmente para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente já percebeu que a esquerda não tem um nome, que o Lula é um grande líder, ninguém pode negar isso, né? Jair Bolsonaro é um grande líder, mas assim, quem é que substituiria Lula? Né? Quando o técnico olha para o banco, o Lula teve ali um estiramento muscular, ele olha para o banco, quem tem para colocar no lugar do Lula? Foi testado o Haddad, já foi testado muita gente, né? Então assim, você percebe que existe um problema sério ali, né? na mudança. Então é uma conta que o PT vai ter que fazer pensando, olha, o presidente Lula nessa situação vai para o risco de perder, vai para o risco de terminar a carreira política com uma derrota, porque também tem um outro problema, né? Quando o governo está mal, começa a estar mal e a tendência de 2026 é até piorar, porque vai começar a refletir muita coisa, né? No momento político começa muita pedra a ser jogada e aparece muita coisa que o governo mesmo não quer que apareça. Qual que é o risco, né? O grupo começar a procurar lado, o cara chega, pega um prefeito, por exemplo, e acontece isso, tá, gente? Porque o prefeito faz pesquisa e ele quer saber, olha, como é que está aqui? Digamos que seja Jair Bolsonaro contra Lula. Como é que está aqui? Aí descobre que a cidade dele, 70% hoje votaria em Bolsonaro. O presidente, o político, se ele é petista mesmo, ele vai para porrada e fala assim, não, eu tô com o Lula, tal. Se o cara é de centro, que fica isento, e a grande maioria dos políticos pensa dessa forma, ele pensa no jogo dele, fala assim, para que eu vou me bater um carimbo aqui e amanhã eu ter problema, né? Ele pode pensar assim, deixa eu ver para onde está indo o vento, eu viro a minha vela e vou junto. Então esse é um grande risco que corre de você perder base nas 5.570 cidades. Ah, mas isso não acontece no Nordeste. Olha, a gente já teve um problema em Fortaleza, onde a gente viu um jovem, o André Fernandes, ir para o segundo turno numa eleição a prefeito de Fortaleza. Então essa militância não vai morrer, essa militância continua. E aí começa a ir para a cidade do lado ali, de Aquiraz e não sei o que, começa isso a espraiar, começa a gente prestar atenção nesses políticos, começa a querer cobrar mais do governo e não ter resultado, e aí, com certeza, os prefeitos vão começar a tirar o pé, o vereador vai tirar o pé. A gente tem pessoas ideológicas que não tiram o pé, mas a grande maioria não vive da ideologia, vive mesmo da oportunidade. Tá? Quando a gente olha a aprovação, normalmente a aprovação do governo federal ela fica mais alta no Nordeste, dessa vez ela ficou um pouquinho mais alta no Norte. Tá? Quando a gente olha, existem algumas máximas aqui que a gente percebe. Né? Então a gente, por exemplo, que a mulher vota mais no Lula, aprova mais o governo Lula. E isso aqui, resumindo, né? Quem aprova mais o governo Lula, quem vota mais no presidente Lula? Isso é um mérito dele e do PT, tá? Você pode não gostar dele, mas criou-se uma narrativa, criou-se ali uma áurea, e aí, amigo, para quebrar isso aí não é simples. Isso aqui você precisa realmente pegar uma enxada, botar nas costas e todo dia abrir um buraco. Não é simplesmente ficar revoltado, porque a pessoa vota no Lula. Você tem uma grande maioria. Eu não sei se eu já citei isso, eu conversava com um parente meu que está fazendo mestrado, tá? E aí ele chegou para mim e falou assim, ano que vem tem eleição? Primeira pergunta. Eu falei, tem. Para que mesmo? Segunda pergunta. Então, isso aqui é um grande impacto para as pessoas que ficam gritando na internet, como se todo mundo fosse efusiva que nem ela. Então aí tem ali um grupo que assiste ela e fala assim, todo mundo sabe da política. Não, quase ninguém sabe da política, as pessoas não sabem. E elas se vê em vídeo muito acalorado, muita gritaria tal, e não pensam a política. Esse é um grande problema que existe. Então, quando a gente vê o perfil das pessoas que votam no presidente Lula, que aprovam o governo do presidente Lula, são sempre mulheres, idosos, pessoas que estudaram menos e pessoas mais pobres. Aí você fala, Marcelo, mas isso aí, o que representa isso? Primeiro que mulher representa 53% do eleitorado, mais que homens. Segundo problema, enquanto as pessoas ficam batendo cabeça assim, deixa eu falar com o jovem representa hoje, se eu não me engano, 11,4% do eleitor. Já os idosos, 23,1,2%. Então, só de cara aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, o idoso é mais do que o dobro do que o jovem. E esse cara aí vota no Lula e não está votando no outro candidato.
a maioria, né? Claro que tem uma parte de idosos que votaria em Jair Bolsonaro. Aí você pega aqui e as pessoas fazendo projeto para o jovem. O jovem aprendiz. Amigo, deixa eu falar uma coisa. O eleitor, se você fizer um projeto interessante, onde você fala assim, eu vou cortar um monte de benefício dos servidores públicos, do funcionalismo, só que eu vou aumentar o BPC para os mais velhos, as pessoas acima de 70 anos, a partir de hoje, em vez de ganhar um salário mínimo, vai ganhar 2, e começar isso chegar na cabeça das pessoas e falar, opa, peraí, agora esse cara pensou em mim. E o BPC eu estou falando de uma pessoa só que vale por duas. Primeiro, mais pobre, a maioria menos estudada, então estou falando em 3, e idoso. Tá? Então as pessoas não pensam nisso, elas pensam de falar em outras coisas, aliás, às vezes uma dificuldade de falar que o eleitor médio não entende. Outro problema, como eu falei, é a pessoa menos estudada. Não, o cara quando está na internet, num programa, num podcast, quando ele está no Twitter falando, quando ele está no Instagram escrevendo, quando ele está num programa, numa live ao vivo, ou ele tem um programa de YouTube, ele está falando com a menor camada da população, que são as pessoas de ensino superior, que representam em torno de 17% dos eleitores. Quando a gente fala do eleitor de ensino fundamental, representa 38%, ou seja, tem mais que o dobro de pessoas com ensino fundamental do que pessoas com ensino superior. E como se informam essas pessoas? Aí que está o grande ponto. Pela televisão. Não é no vídeo de YouTube, não é pelo Twitter, não é. Eu estou falando isso principalmente porque eu vejo muita a gente pega muita audiência, até canais de YouTube, de conservadores, Twitter de conservadores, bolsonaristas, com muita gente lá tal. Mas eu tenho uma triste notícia para dar. O mesmo cara que assiste o programa das 8 é o que assiste o do meio-dia, que assiste o das 2 da tarde, que vê à noite a Revista Oeste. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Que é engajada e tal. E aí a pessoa fala, pô, estou com 50 mil me vendo. Aí tá, acabou com 50 mil. São os mesmos 50 mil. Que fica revoltado de ver uma outra pessoa aprovar o governo Lula, não entende por que aprova, fica brava, xinga, tal. Então, o governo Lula ele tem essa aprovação desse grupo de 34% de aprovação, que é um grupo que está falando assim, não, para mim ele trabalha. Se ninguém for para a televisão, se ninguém tiver base eleitoral, vereadores, prefeitos, lideranças nas 5.570 cidades, a situação fica do jeito que está. Aí você fala, pô, mas você acabou de falar ali que da forma que está o governo tem menos chance de ganhar uma eleição. Sim, só que se o meu time, Corinthians, não consegue fazer um gol, num chute lá em cima é capaz de tomar. Tá? Então esse é o grande problema que a gente tem. Hoje a gente tem um governo que está enfraquecido, que tem a tendência de enfraquecer mais, de acordo com as minhas pesquisas, as pesquisas do IBESP, eu não me miro por nenhuma pesquisa, aliás, eu sei que sai muita pesquisa de avaliação, não sei nem com quanto está a aprovação dos outros, porque eu confio na minha pesquisa. Mas quando eu olho o outro lado, o lado conservador, que quer ganhar a eleição e tal, ele trabalha de forma errada, sem inteligência, e aí, de qualquer jeito, desorganizada, desunida, né? Então, assim, se fala, tem que ter uma união, não é isso, o que na verdade tem que ter uma organização, olha, vamos armar nosso time aqui, não existe esse time armado, existe muita força de vontade e pouca inteligência política, tá? Não estou dizendo que ninguém é burro. Então, quando a gente olha aqui, a gente está fazendo já uns estudos já há 3 meses, a gente começou a testar 6 meses e há 3 meses a gente está colocando isso em prática, onde a gente dividiu em 2 grupos, né? Bolsonaristas e lulistas, anti-Bolsonaro e anti-Lula. Tá? Então a gente fez esse estudo. Quando a gente olha os bolsonaristas, onde a pessoa se orgulha de ser bolsonarista, 7,9% aprova o governo Lula. Tá? Quando a gente pega o lulista, ninguém reprova, mas 3,2% acha o governo regular. Quando a gente fala por mídia, tá? Que está na página 11, fica claro aqui. Tá? Então quem se informa pela TV, 44,7% aprova o governo Lula. Quem se informa pelas redes sociais, 34,7%. Aqui está claro, mas esse número aqui até que deu mais próximo. Normalmente, a aprovação é sempre maior e bem maior pela televisão. Então, assim, aí o que eu posso ouvir assim, de algum bolsonarista, poxa, mas eu não consigo espaço na TV. O Flávio Bolsonaro está conseguindo isso
a partir de uma inteligência de falar, olha, eu vou falar amanhã sobre isso, no outro dia as pessoas querem ouvir ele. Quando eu falo TV é grande imprensa, né? Então você tem que aparecer, ser conhecido e começar, de alguma forma, ter um pouco mais de abertura, porque quem está lá na cidade de Maués, no Amazonas, ele não fica nas redes sociais. O brasileiro, apesar das pessoas falarem assim, o brasileiro fica muito tempo nas redes sociais, fica vendo cachorrinho, tricô, receita, tal. Não fica vendo política. Tá? A gente já fez estudos sobre isso e até cansativo falar sobre esses pontos, né? Então, a gente fez aqui depois um estudo onde a gente vai mostrar, mas a gente aqui, quando a gente olha a questão de aprovação por potencial, tá? Então quem aprova o governo, os 34,6%, a gente testou antes do Flávio Bolsonaro colocar a sua aprovação, porque acho que foi no dia 9, que a pesquisa terminou no dia 5, a gente fez alguns testes aqui, vocês fiquem à vontade para pedir essa pesquisa, ou melhor, por favor, entre no nosso canal do Telegram, lá a gente posta em PDF a pesquisa e também coloca ali os links de quando sai algum jornal, a nossa pesquisa, a gente faz questão de colocar ali os links para vocês verem que saiu, olha, legal, saiu no Metrópolis. Eu queria agradecer o pessoal do Metrópolis que vem confiando bastante na nossa pesquisa. O pessoal da Revista OS também coloca. Então, às vezes a gente saiu no Estadão, então eu fico muito feliz, na coluna do Cláudio Dantas também muito lida. Então eu fico muito agradecido por eles darem uma oportunidade para a gente, tá? Mas no canal do Telegram você vai lá e olha, e também tem esse vídeo aqui, que você, quero ver o que o Marcelo falou, a análise dele, alguma opinião que eu tenha dado aqui. E também tem o canal do Zap ali. Você vai no canal do Zap, a gente não consegue postar PDF, tá? Mas a gente consegue colocar o link da análise ali, onde você também pode ver a pesquisa. Tá bom? Então, na semana que vem, tem um novo vídeo, aí a gente vai colocar ali, eu vou falar sobre o voto espontâneo, estudo de voto espontâneo, que a gente fez para presidente. Também vai ser um vídeo que eu vou tentar acelerar, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.